Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Chegou segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. Eu, Luz Amorim, tô aqui em Cuiabá, começando já o dia. Vamos trabalhar. Semana que começa com energia, com muita garra. E sempre refletindo com você, aqui na página Vote, né? Discutindo, debatendo assuntos do nosso dia a dia. Espero que você fique até o final, né? E depois dar positivo, faça seu comentário e compartilhe a página Vote para mais pessoas. Gente, olha, nesta segunda-feira, mais de 668 mil mortos pelo Covid-19 desde o início deste genocídio pela pandemia do Covid-19. Uma tristeza, muitas vidas perdidas. Falando em vidas, eu quero falar sobre uma coisa que me deixou mais indignado ainda, o caso aí do desaparecimento do jornalista Dom Phillips, né, inglês, e do indigenista Bruno Pereira, conhecido ali na região do Amazonas, defensor do Amazonas, funcionário da FUNAI. E aí é nesse aspecto que eu quero discutir com você. O Bolsonaro, presidente da República, vive se vangloriando, dizendo que não tem corrupção, não tem safadeza no governo dele. Pois é, e eu sempre, no contraponto, digo, não tem a investigação profunda. O que tem no governo desse Bolsonaro é aparelhamento das instituições em benefício do próprio presidente e da corja dele, do grupo dele, dos parentes, dos filhos, né? Ele troca, como ele falou naquela reunião lá dos ministros, né? Eu não vou deixar que atinja meus filhos, minha família, meus amigos. Eu troco mesmo e não quero nem saber. E trocou, e tá trocando, e continua fazendo isso. E ninguém faz nada, o que é pior. Ninguém faz nada. O Fantástico ontem mostrou mais um exemplo claro para o Brasil inteiro, uma reportagem sobre o aparelhamento que é feito no atual governo federal desse Jair Messias Bolsonaro. Este Bruno Pereira, indigenista, ele era supervisor ou superintendente, eu não sei o termo correto, da FUNAI, né, lá no Amazonas, fazendo um excelente trabalho. Se entrosando com os índios, trabalhando em prol das reservas indígenas, protegendo os índios, que é a função da FUNAI. Mas todo mundo sabe que o Bolsonaro e o seu governo atuam exatamente para desmontar a FUNAI e para deteriorar as reservas indígenas. Ele já dizia isso quando deputado federal e continuou dizendo como presidente. Se depender dele, o índio não vai ter 1 centímetro de terra nesse país. E é nesse sentido que ele está atuando, que ele sempre atuou. E já no seu governo, esse Bruno Pereira perdeu o cargo. Por quê? Por desenvolver um excelente trabalho na FUNAI como supervisor ou superintendente lá junto aos indígenas no Amazonas. E aí isso não interessa ao Jair Messias Bolsonaro. Não, isso não interessa. Muito pelo contrário. Portanto, ele exonerou, ainda com o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Quem assinou a exoneração dele foi exatamente Sérgio Moro. Aquele que não consegue nem ser candidato a nada mais. Nem a síndico do apartamento dele, que ele mora lá, do prédio. Ninguém quer ele. Sérgio Moro, aquele que era herói, amigo do Bolsonaro, foi ele que assinou a exoneração do Bruno Pereira. Pois é, para vocês verem. O Dom Phillips, que também é o jornalista desaparecido, teve uma oportunidade que até entrevistou o Bolsonaro, saiu no trecho da entrevista, na reportagem do Fantástico ontem, ele perguntando quais as medidas que o governo do presidente iria tomar para proteger os índios, né, as reservas. A resposta na cara dele: para começar, as reservas indígenas aqui são do Brasil, não é de vocês. Sabe, uma arrogância do presidente, uma pergunta tão simples, né? É isso, esta é a cara desse presidente da República. E a denúncia daquele delegado da Polícia Federal, que era superintendente do Amazonas, da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, lembra a mesma coisa. Ele também denunciou as maracutaias do Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, fazendo um excelente trabalho, o delegado Alexandre Saraiva. Mas por fazer o seu trabalho, por estar ali pegando as maracutaias, os madeireiros, a maior apreensão de madeiras já realizada no país, a Polícia Federal apreendeu sob o comando do Alexandre Saraiva, o delegado.
superintendente na época, foi exonerado imediatamente pelo governo Bolsonaro. Foi tirado de lá. Por quê? Porque ele não estava indo contra os interesses dos amigos do Bolsonaro e do próprio Bolsonaro. Era esse, por isso que não se consegue pegar nada. Né? O aparelhamento lá no Rio de Janeiro, a superintendência do Rio de Janeiro, da Polícia Federal. E assim vai. Esta é a cara deste governo nojento. Nós temos que tirar isso de lá. E vamos tirar isso de lá. De um jeito ou de outro. Ele sai. Mas no voto vai ser mais gostoso tirar ele democraticamente. Um abraço. Eu volto amanhã.